tem problema não. Podemos. Então vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, esse encontro que temos toda quinta-feira em torno desses ensinamentos da doutrina espírita, que possamos, Senhor, calar as nossas imperfeições, colocar em prática seus ensinamentos, tentarmos ser mais humilde, querermos mais, Senhor, a simplicidade, que possamos ter um bom entendimento nesse estudo dessa noite. Agradecemos hoje e sempre, com essa prece, pedimos permissão para começar o nosso estudo da noite. Obrigado. Pode ler, Paloma. Tempo de confiança, confere? Uhum. E disse-lhes, onde está a vossa fé? Lucas, capítulo 8, versículo 25. Ai, gente, só um minutinho aqui que eu não estou conseguindo abrir a página toda. Peraí, o telefone. Deixa eu botar o telefone aqui. Acho que agora deu. A tempestade estabelecerá a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes, desorientados, ante a fúria dos elementos. Socorrem-se de Jesus, em altos brados, gritos, berros. Atende-os, mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, sugere a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo, oportunidade para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam, coincidem para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir, assinalar valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperam a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, ocorrerão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Se você quiser comentar um pouquinho antes de Tosé. Ai, gente, tempo de confiança, né? Eu vejo que exatamente isso. Quando a gente está no barco sem tempestade, todos nós temos confiança, todos nós temos fé. Mas é por isso que nós estamos aqui, né? Para sermos provados. Porque às vezes a gente passa por situações tão difíceis que a gente fala, meu Deus, agora chegou o momento. Agora eu tenho que demonstrar tudo que eu já estudei, tudo que eu já presenciei na fé e utilizar, né? O tempo que a gente viveu na pandemia e o resquício que essa pandemia nos deixou até hoje está sendo isso aí, tempo de confiança. Porque englobou
não só o material, mas o sentimentalismo, né? As pessoas, muitas começaram a ter síndromes que nunca imaginaram ter. Então, essa é a confiança que nós temos que ter, pedir sempre, né? Orar e vigiar. Eu gostei muito desse texto, muito bom. Então vai, Tosé. Tá vindo bem, pode continuar comentando. Quem quiser falar alguma coisa também, fiquem à vontade, né? Mais alguém? Não? Então tá, vamos lá. Só queria. Sempre que engraçado, eu tô aqui lembrando que a gente já estudou essa página, né? E eu lembro um pouquinho que a gente sempre começou conversando um pouco sobre um aspecto importante, né? Que Lucas ele era um médico que trabalhava em barcos, né? Embarcado, em embarcações. E ele é contemporâneo de Paulo de Tarso, né? E Lucas narrar algo que acontece em um barco é até incrível, porque com certeza foi por isso que com certeza deve ter chamado a atenção dele, mais ainda, né? Por quê? Olha só o problema. Lucas conhecia aquela região, né? Os discípulos conheciam aquela região. Eu não sei se vocês se recordam da geografia desse local onde foi colocado esse barco. É uma região que, quando está no verão, e ele é um pouco mais baixo do que o nível do solo, esse grande lago, né? E o que acontece é que ele lembra um pouco a Baía de Guanabara, quando dá aquelas tempestades fortes, né? Existe uma evaporação muito específica daquela região e geram tempestades terríveis na parte da tarde. Você não bota o barco para sair na parte da tarde, você faz isso na parte da manhã. Ok? Então, olha só que estranho. Quem pediu botar o barco na água e entrar naquele lago foi o Cristo. Acho que a gente acaba não percebendo. Só se você pegar ali realmente a Bíblia e olhar os versículos anteriores. Quem pede para colocar o barco foi Jesus. Mas num horário que todo mundo sabia que você não podia navegar. Era perigoso. Ia ser complicado. E os discípulos prontamente atenderam e colocaram o barco. Mas meio que você imagina, meio que se entreolhando, né? Tipo assim, poxa, será que ele não tem ideia? Cara, isso não tem como dar certo. Isso vai dar ruim. Porque dá tempestades horríveis, dá umas ventanias absurdas, então a vela não estabiliza e o mar fica revolto. Eu não sei se vocês sabem, mas na Baía de Guanabara já bateu ondas no meio da Baía de Guanabara da ordem de 4, 5, 6 metros. A maioria das pessoas não entendem como fica revolto, mesmo numa região de Baía de Guanabara, né? Vocês podem depois botar no YouTube, né? Ondas gigantes na Baía de Guanabara. Pessoas vinham aqui surfar essa onda, só para vocês terem uma ideia como ficou gigante o mar, né? Então eles sabiam que naquele período do ano, naquele horário, todo mundo só iria colocar o barco para buscar peixe. As atividades tradicionais, né? É de madrugada, você sai de manhã cedinho, acorda 4 da manhã, 4h30 você está botando o barco e 9 da manhã acabou tudo, você já resolveu tudo, já terminou a tarefa. Aí você fica com as tarefas de recondicionar as redes, cuidar do barco, cuidar do peixe, né? Você não tinha naquela época máquina de gelo, você só tinha o recurso do sal para poder conservar os alimentos, então você não tinha muito recurso. Então acabou de pescar, você teria que dar destino rápido para aqueles alimentos, né? E naquela época era comum você pegar o peixe e comer cru, né? Totalmente cru ali no desespero da fome. Então, com certeza eles acharam estranho. Por que ele está me pedindo isso? E é engraçado porque a página, na verdade, ela é um grande convite. Ela é um grande convite. Vocês vão ser chamados para estar em locais e situações onde vocês não escolheriam estar. Mas como eu estou pedindo, eu quero ver se vocês vão ter confiança suficiente para exercer o coração amoroso que vocês já possuem, para exercer as possibilidades que vocês já detêm
em meu nome. Esse o grande poema que está por trás da página inteira. Esse tempo de confiança é o chamado tempo de um convite. Venha servir o seu coração, os seus recursos que você já desenvolveu em situações adversas. Não é tipo, vá para o monastério, fica lá rezando. Vá para não sei para onde, fica lá rezando. Vá para não sei para onde ajudar um grupo que já está prosperando, você só vai dar um empurrãozinho e está tudo certo. Não, você vai para situações extremamente complexas. Então, meio que ele está tentando criar a verdadeira essência do vocábulo fé. Porque ele pergunta, onde está a vossa fé? Mas ele não estava perguntando onde está a vossa fé em relação ao próprio Cristo. Eu não sei se vocês entenderam isso. Onde está a vossa fé, já que eu convidei vocês para a tarefa, por que vocês duvidaram que daria certo? Vocês entenderam? A pergunta não é se você vai ter fé, se vai afundar ou se não vai. Ou se você vai ter fé que o Cristo está no barco e vai resolver tudo. Eu não sei se vocês entenderam o dilema. O dilema é, eu convidei vocês a colocar o barco. E Jesus sabia que não era coerente. E com certeza ele pediu com todo carinho, com todo amor e com todo sorriso. E eles fizeram. Então, a fé, o vocábulo fé, vem de fidelis. Fidelis significa fidelidade. Fidelidade, você só cria sentimentos de fidelidade e só cria esse conceito no seu mundo íntimo quando você adquire confiança numa relação recíproca. Então, quando ele pergunta, onde está a vossa fé? Será que não é o suficiente tudo que eu já fiz com vocês e para vocês? Entendeu? Esse onde está a vossa fé não é no sentido mais genérico, é no sentido objetivo. Tinha um objetivo para ele estar naquela região. Então, com certeza, o Cristo tinha outros aspectos em mente, outros objetivos para eles estarem ali. Né? Outros planos, outros desvios, planejamentos mais sofisticados que os discípulos não teriam condições de entender, como hoje também nós não temos condições ainda de entender. Mas havia uma necessidade para isso. E como ele está sempre cumprindo a vontade do Pai, a vontade de Deus, ele solicitou isso aos discípulos. Mas não era para ficar testando eles, porque fica parecendo esquisito, né? Caramba, olha só que coisa estranha. Jesus pediu para eles colocarem o barco só para testar os discípulos. É claro que não, né? Não foi esse o objetivo central. Havia um outro objetivo por trás que nós não conhecemos. E, coincidentemente, havia necessidade deles se manterem calmos, confiantes, de se manterem valorosamente atrelados aos objetivos que o Cristo estava liderando. Porque se ele estava dormindo, ele estava fora do corpo físico. A gente esquece esse detalhe. Jesus não estava dormindo no barco? O barco está ali revolto, aquela coisa toda. Como é que alguém dorme numa situação dessa? E conta a narrativa bíblica, quem lembra desse episódio, é um momento estranho, porque eles vão lá, chamam Jesus e ele não acorda. Chacoalham ele e ele não acorda. Ele não estava no corpo físico. Ele estava num sono mais profundo, ele estava mais afastado e ele precisava estar num local mais isolado para algo que ele tinha que estar realizando. E ele contava com o apoio e com a confiança dos discípulos naquela ação, naquele projeto. E o engraçado é porque a maioria acha que ele estava fazendo isso para testar os discípulos. Ah, não vou acordar não, só para dar mais medo neles. Eu vou ficar provocando eles da mesma forma como vocês são perversos uns com os outros. Deixa eu ficar espetando as pessoas para ver até onde elas reagem. Não é isso não, tá, gente? Ele com certeza estava executando algo de extrema importância que dependia da presença dele e ele precisou sair do corpo físico para fazer isso e tinha que ser um local mais isolado. Não foi coincidência. Claro que ele esperava que os discípulos iam ficar confiantes. Claro que ele esperava que os discípulos não ficariam temerosos
com o mar revolto, sendo eles pescadores, né? Então, é muito importante, sempre que a gente for estudar o versículo, reler um pouco antes a Bíblia, um pouco antes, um pouco depois, para entender o contexto. Aí agora, quando a gente vai ler a página, dá outro contexto, um contexto mais profundo, né? E a gente tem que tentar caçar esse pensamento de Emmanuel, porque é impressionante o como que há um convite aqui por trás que a gente não percebe. Então, a tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos, né? O ânimo deles, a ânima, ficou totalmente perturbada, eles estavam desorientados ante a fúria dos elementos naturais, né? De ventos, tempestades, raios, e socorrem-se de Jesus em altos brados, né? Gritos, berros. Atende-os o mestre, mas pergunta depois, onde está a vossa fé? Aí ele comenta que o quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogativa de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Especialmente quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Então, até aí, parece que é uma coisa mais simples, né? Se há oportunidade para trabalhar e descansar, plantio e colheita, é claro que vai haver um momento em que a gente vai ter que desempenhar mais confiança em horários e em condições que irão demandar de cada um de nós mais confiança. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações, né, coincidem para o bem-estar. Como é que você vai treinar? Peraí, deixa eu treinar otimismo, onde você não tem nenhum desafio. Nada está acontecendo na sua vida em termos de agravo, nada te desagrada. Como é que você vai ter otimismo? Em superar, não em transformar a situação só, né? Mas em superar o seu grau de suportação. Aquele que já está desenvolvendo a métrica de enxergar todo o projeto reencarnatório, todo o projeto de evolução espiritual que todos nós estamos submetidos, ele quer exercitar o otimismo em questões mais sofisticadas. Ele quer ver, puxa, essa situação que está acontecendo comigo, esse agravo que está tirando o meu bem-estar, eu preciso entender como trabalhar os sentimentos para não descambar para o ódio, para a revolta, para a angústia, para a aflição desmedida. É nesse sentido. Porque nem sempre nos é permitido alterar a esteira do destino que nós mesmos solicitamos. Né? Eu preciso reencarnar em um certo grupo, ficar junto de certas pessoas, eu preciso tanto ajudar fulana, beltrana, ela vai vir como minha netinha, como minha sobrinha, eu vou ajudar, eu vou educar, eu vou amparar, eu vou ensinar, eu posso estar faltando um olho, um braço, pode até faltar tempo, pode até faltar ânima no corpo físico, pode até faltar relações de equilíbrio físico-químicos do meu corpo. Eu vou amparar a minha luz, o meu coração, a luz do meu coração, eu não vou apagar diante de situação nenhuma. É sobre esse otimismo que ele está falando. Não é o otimismo de imaginar que você vai alterar tudo. Calma aí. Isso tudo está tirando meu bem-estar, porque geralmente, né, nossa lógica de bem-estar não ter nada com o que se preocupar, não ter nenhum tipo de compromisso, ninguém depende da gente e você não precisa mais nem sequer desenvolver recursos financeiros. Você não precisa de absolutamente mais nada. Você está só com sua consciência deriva no planeta. Então, é essa situação de bem-estar que ele está falando. Vão surgir situações intrincadas. Então, e eu não estou relatando aqui que pessoas que têm muito poder aquisitivo ou pouco poder aquisitivo têm uma relação de bem-estar natural. Geralmente, quem tem muito poder aquisitivo tem muito mais preocupações em manter esses recursos em equilíbrio. De certa forma, lá no subconsciente dele, ele sabe que ele tem que manter isso de alguma maneira, porque ele sabe que não é dele. Ele tem que dar a destinação correta, coerente.
Então, é um peso profundo naquela alma em cuidar de acessórios que não tem a ver simplesmente com os objetivos maiores da própria alma. Então, realmente, é uma situação muito complicada, porque não tem como exercitar otimismo. Eu vou ser otimista sobre essa situação, eu vou ter uma relação melhor de convivência com Beltrano, com Ciclano, eu vou melhorar isso, eu vou melhorar aquilo. Você não vai conseguir ter esse sentimento de otimismo, onde tudo, você já se afastou de tudo. Como é que você vai sentir otimismo de estar convivendo com alguém difícil se você já fugiu da convivência? Acabou, não tem por que ter otimismo. Você quis fazer a equação e resolver a equação igualando a zero, a chamada solução trivial. Se é igual a zero, não tem que resolver mais o problema. Você só acha as raízes da equação e acabou. Você sabe quais são os valores que você tem que colocar nas equações da vida que vai igualar tudo a zero. Você aprende isso na escola em matemática, mas não percebe o que está sendo treinado. Você está sendo treinado para igualar a zero, para não fazer nada. É complicado, nesse sentido, nessa percepção da função da vida. Não é essa a função da vida. É importante você saber o que você vai colocar na sua vida que vai igualar tudo a zero, para você não igualar a zero. No sentido dos valores espirituais, de bom ânimo, de alegria, de otimismo, que Jesus sempre detalhou, descrevendo como o verdadeiro sensação e bem-estar da Boa Nova. Querer viver esses sentimentos, querer viver essa filosofia de vida, onde você quer enxergar o melhor em tudo. Você vê uma situação difícil, você quer enxergar o melhor em tudo. E não no sentido de querer desvirtuar a dificuldade. Tal situação é muito difícil. Sim, é muito difícil, mas existe ali alguma coisa para educar. Cada espírito está reencarnando. Senão não teria sentido. Mas como a gente só fica acreditando em punição, erros e acertos e punições, a gente esquece que 99% de tudo que nos cerca como destino não é punição. Deus não pune os seus filhos. Isso é uma ideia distorcida que inventamos durante toda a teologia terráquea que inventamos aqui na Terra. E Kardec veio trazer pensamentos totalmente renovados. Primeiro ele avisa que todo mundo foi criado simples e ignorante, sem sentimento e sem capacidade de raciocinar. E levou milhares e milhares de anos para desenvolver um pouquinho da razão. E um pouquinho de uns sentimentos muito bobinhos, onde os primeiros sentimentos tinham a ver com a conservação. Conservar a vida, conservar a espécie, muito atrelado com relação à verdadeira natureza do reino animal. Você pega um cachorro, você pega um gato, qualquer animal. Ele não tem pensamento contínuo. Tem hora que ele pensa e tem hora que ele não pensa. Ele fica igual um vagalume, brilha aquele princípio inteligente e para. Ele não tem pensamento contínuo. Nós também não tínhamos o pensamento contínuo. No livro Evolução em Dois Mundos, há uma mensagem belíssima sobre isso, onde André Luiz narra que, na verdade, esse princípio do pensamento contínuo nos seres humanos agora foi um investimento que quem pediu esse patrocínio foi o Cristo. Pediu em nosso nome. Pediu a Deus, ofertou para ofertar a esse grupamento que estavam recebendo 4 outras civilizações que não eram desse planeta. Se a gente estudar o livro A Caminho da Luz, a historiografia da formação espiritual do planeta, os egípcios, o povo hebreu, o egípcio, o povo hebreu, o povo hindu e os arianos, que são os cientificistas que se misturaram com os povos na Europa, esses 4 povos não são daqui. Foram 1 milhão de almas que trouxeram uma enxertia divina. Foi dali que começou a ter as alterações do corpo físico. Nós saímos daquelas aparências de neandertais e começou a ter a aparência mais próxima da genética original deles. Então todo mundo fica imaginando assim, então quer dizer que Deus não nos criou exatamente como é o nosso corpo agora? Então, essa é a explicação mais simplista que você vai encontrar na historiografia bíblica.
né? Quando ele fala que criou o homem, ele está falando do princípio inteligente, ele não está falando do corpo físico. Corpo físico é desenvolvimento. Você vai ter que desenvolver a sua vontade. Então, nós estamos desenvolvendo nossa vontade pela vida durante milênios, milhares e milhares e milhares de anos. Somos nós que animamos o corpo físico, nós que manipulamos fluidos continuamente. Um fluido perispiritual, junto com a nossa vontade, para animar um corpo físico. Só que a gente acha que é tão natural, mas esquece que você não é esse corpo físico. Né? Então a gente tem que começar a perceber esse detalhe. Então, por que eu estou dando essa volta toda? Parece ser uma coisa sem sentido, né? Mas estou dando essa volta toda para dizer o seguinte: demorou muito tempo para a gente alcançar o momento do pensamento contínuo. Nós temos mais ou menos 1,5 bilhões de anos de criação, né? Em termos de essência, e de pensamento contínuo somente 200 mil anos. Somente 200 mil anos. É muito pouquinho. E tivemos que aguardar 198 mil anos para conseguir observar a maior luz entre galáxias animar aqui com a gente a nossa experiência para poder ensinar para a gente o que é o amor, o que é o progresso. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que pipocou aqui alguma mensagem. Pode falar, Paloma. Acho que é Paloma. Paloma, seu microfone está fechado. Agora sim. Desculpa. Tranquilo. É rapidinho. Sim. É por isso que a gente usa tão pouco a nossa capacidade neural? Tem a ver? Essa ideia de uso da capacidade neural, isso não tem muito a ver com... Foi criado esse estigma, né? Foi criado os neurocientistas que criaram isso, né? Eles não conhecem, não compreendem 100% o funcionamento do cérebro. Todos nós não conhecemos, tá? Estou me incluindo também nessa. Então, eles acreditam que tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você sente, tem que estar dentro daquela caixinha cinzenta. Então, se eles tentarem descobrir onde é que está a criatividade para criar uma música, eles vão achar que está na caixinha da massa cinzenta. Eles não entenderam que é só um transdutor. É só um princípio que transforma a vontade que não é material e propaga para algo que é material. Então, como há ali um intercâmbio, né, entre planos contínuo, né, nossa relação com o corpo físico, você, por exemplo, você nunca provou frango, você nunca comeu arroz, você não sabe qual é o sabor do arroz, você não sabe qual é o sabor do frango. Não sei se você já percebeu isso. Você não sabe qual é o cheiro das flores. Você usa um sensor olfativo, você usa um sensor gustativo que te diz, por impulsos elétricos, o que é sabor. Né? Tecnicamente, você não tem habilidade de cheirar, de toque. É que esses sentidos estão educando a nossa percepção. Não no sentido contrário, tá? Não no sentido... não no sentido de a matéria está nos ensinando, mas quando estamos animando a matéria, estamos capacitando os nossos sentidos. Nesse sentido, ok? Nessa direção. Na direção que o espírito, animando a matéria, ele está treinando e se capacitando. Então, qual é o problema? Eles não têm... A gente não quer, na verdade, todo o potencial todo o potencial da nossa consciência e todo o potencial do nosso perispírito atuando agora. A gente não quer isso. Ninguém quer isso. Isso é uma utopia. Porque qual é a ideia do treinamento? O treinamento é quando você está animando um corpo físico, você restringe situações. Né? Não sei se você percebeu. Quando você respira, se você não fizer um movimento da caixa torácica com os músculos, você não absorve oxigênio. Aí você fala assim, pô, mas é um absurdo, né? O oxigênio está no ar. Eu sei que meu pulmão é uma carne esponjosa. Por que eu não podia ficar só parado, sem movimentar a musculatura do corpo, e automaticamente ele absorvia oxigênio? Dá para pensar nisso? Tem que ter um diferencial de pressão. Você tem que insuflar o ar para dentro do seu corpo
E quando você faz isso, você pressuriza um pouquinho o seu pulmão. Tanto é que ventiladores mecânicos, né, de UTI, de hospitais, a principal função dele não é colocar o ar com pressão. É colocar um ar para dentro do seu corpo maior que a pressão atmosférica. Porque o nosso pulmão não absorve o oxigênio simples, os alvéolos, né, pulmonares não absorvem sem a pressão, sem um diferencial de pressão. Foi proposital isso, faz parte de um projeto. Até para se manter vivo, você tem que fazer esse movimento contínuo. A luta pela vida é sua, continuamente. Você está o tempo todo lutando pela vida. Só que você já se acostumou a respirar, você já faz isso com total naturalidade. Você nem pensa mais em respirar. Você simplesmente respira. Mas não foi sempre assim. Por exemplo, se equilibrar em 2 pernas. Todo mundo acha a coisa mais natural do mundo. Pô, claro, porque você já superou. Você já absorveu esse talento, você já alcançou esse recurso. Isso não foi dado a você. Todos nós absorvemos por várias experiências esse recurso. Treinamos e nos capacitamos ao equilíbrio. Não foi fácil alcançar esse ponto em que nós chegamos, né? Então, se você for para um laboratório de robótica e falar para as pessoas qual é o robô mais difícil de se construir, ele vai falar o robô de 2 pernas. Porque 3 pernas é a definição de um plano, né? 3 pontos definem um plano. Até de uma perna é mais fácil. Porque ele fica pulando, 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 aí ele fica em equilíbrio dinâmico. Agora, equilíbrio estático. É incrível, nós não temos consciência quantos músculos nós movimentamos pelo dia para manter equilibrado o nosso corpo físico numa cadeira, para manter ele equilibrado o nosso corpo físico em pé. Você não tem essa consciência. A gente não tem essa consciência. Então, você vê, tem sido catastrófico, né? O desenvolvimento de robôs humanoides, né? De 2 pernas. Tem sido horrível. Eles têm uma dificuldade muito grande. Levaram-se muitos e muitos anos, décadas, na verdade, né? Para poder alcançar alguma coisa próximo à condição humana. E mesmo assim você ainda pensa que, pô, tá esquisito, tá andando todo esquisito. Eles não conseguiram perceber a dinâmica toda. A dinâmica é muito complexa, entendeu? Então nós estudamos nas escolas algo chamado cinemática, né? Você estuda velocidade, posição vetorial, mas quando você vai construir alguma coisa que está carregando massa, você tem que estudar uma coisa chamada cinética. Quais são os esforços para poder manter essas massas em movimento. As equações se tornam muito mais complexas, né? E a gente não tem uma matemática ainda suficientemente robusta para algo multi-complementar, né? Para desenvolver. Então, eu estou falando de uma coisa simples, que é andar e se equilibrar. Anda, anda e para. Algo simples, mas que levou milhares de anos para a gente absorver e desenvolver esse recurso. Algo que materialmente a gente não entendeu, né? As pessoas falam assim, inteligência artificial. As pessoas não entenderam como treinar a inteligência artificial. Eles não estão treinando, por exemplo, eu vou treinar essa inteligência artificial para daqui a 20 anos ela atender outro grupo. Eu não vou estar mais aqui encarnada. Porque é exatamente isso que vai acontecer. Princípios inteligentes são extremamente complexos. E a gente acredita que é extremamente fácil, mas não é. Uma coisa é a otimização. Você conseguir aprender e perceber o que, por exemplo, um robô nunca vai dizer o que falta de equilíbrio nele. Ele não sabe o que é equilíbrio. A não ser que você impõe regras e diga, essa regra é equilíbrio. Então é assim com relação à nossa consciência e são os valores do nosso coração. Não é tão simples desenvolver o otimismo. Você só vai desenvolver o otimismo se você tiver um ambiente que vai te desafiar a testar o seu otimismo. Mas eu quero muito aprender a ser mais bondoso, eu queria tanto ser mais bondoso. Você vai ser testado se você consegue ser bondoso em condições adversas. Em situações precárias, fáceis, difíceis, desafiadoras. Senão não tem graça. Não tem a menor graça, né? Por exemplo, você começa a escalar uma montanha. Você quer fazer alpinismo. Daqui a pouco você escala um prédio. Pô, mas um prédio só tem 20 metros, só tem 50 metros, é pequeno.
Daqui a pouco você quer escalar 200 metros, daqui a pouco você quer escalar 2.000 metros, daqui a pouco você quer escalar 6.000 metros, daqui a pouco você quer escalar o Everest, 8.848 metros. É inevitável, você quer sempre mais. Essa é a lógica. E é claro que o grau de dificuldade é muito maior, é absurdamente maior. Né? Você vai ter que aprender a escalar, escalar em gelo, escalar em rocha. Tem a altitude, tem o efeito da altitude, o ar é mais rarefeito, não tem a mesma concentração de oxigênio. Não é um grau a mais de desafio? Não tem outros elementos a mais? Assim também Deus nos treina em relação ao fenômeno da vida. Os valores espirituais que estamos desenvolvendo, por isso a necessidade de reencarnação, nem sempre você consegue obter uma maneira de você treinar e se capacitar somente em uma encarnação, em uma experiência, em um país. É difícil. Por vezes existem limitações de idioma, por vezes existem limitações absurdas culturais. Absurdas. Então, acho que todo mundo assistiu a reportagem que teve daquele The Economist, que surgiu na Inglaterra. Se não me engano, foi na Inglaterra. O jornalista escreveu um monte de impropérios contra todos os latino-americanos. Foi tão feia a matéria que várias pessoas reclamaram tanto que eles foram lá meio que tentaram dar uma aliviada, modificar um pouco o texto, mas a percepção estava clara. Eles se consideram realmente muito superiores a todos. Mas é natural, né? Quem sediou o início da Europa foram os arianos, aquela civilização de cientificistas, que não se importa com nenhum valor do coração, com nenhum valor divino, quer fugir de pensamentos ou desenvolvimentos de se reconectar com o próximo, ou seja, de religião. Não querem saber disso. Só querem carregar o estandarte de si para consigo, de se autoelogiar, de se auto-vangloriar. Então, isso tudo são prisões, são meio que prisões, você não consegue fugir disso. Né? Se você reencarna várias vezes na Alemanha, vai ter uma hora que você não vai evoluir mais. Você vai evoluir em projeto de máquina, você vai evoluir em cultura, você vai evoluir em um monte de coisa, mas nos sentimentos não vai. Né? Não tem a mesma dificuldade que tem nascer na África, não tem a mesma dificuldade, por exemplo, nascer, no deserto, nascer lá no mundo árabe. E quem nasce no mundo árabe depois fica morrendo de saudade. Porque existe uma relação familiar, existe uma relação de carinho entre eles que ninguém divulga. Gente, o bem, o amor, é sempre silencioso, você não vê ninguém divulgando. Então só escuta um falar mal de outra civilização. Só escuta um falar mal um do outro. Todo mundo agora fala mal de russo. Os russos sempre foram maravilhosos. Todo mundo que viajava para a Rússia ou conhecia algum russo falava: nossa, eles são muito bondosos, super receptivos. É totalmente diferente de você viajar para outros países que são, de certa forma, meio que contrários a todos, entendeu? E se você for um pouquinho moreno, não estou falando de pele negra, não, um pouquinho moreno, e você vai para a Europa, você é negro, cara. Tem um princípio ali complicado de superação que aqueles grupamentos não conseguiram ainda superar. Eles realmente ficaram prisioneiros, né, a certos princípios, desde o Castelo de Versalhes, né, do sangue azul. Mas isso aí, todos eles estão superando, vão reencarnar em outros lugares. Graças a Deus, Deus vai conseguir planejar outras encarnações em outros lugares. Senão a gente fica prisioneiro àquela cultura, àquele hábito, àqueles pensamentos, àqueles princípios que você sempre achou que é verdade. Então, realmente, só vamos testar o otimismo e todos os recursos da alma que você carrega com você para sempre. Recursos da alma, né? Que você carrega com você para sempre. Se você tiver a capacidade de ser um pouco mais otimista e ser um pouco mais focado no seu desenvolvimento espiritual,
compreendendo que sem adversidades, sem variabilidade na forma de vida, na forma de experienciar a vida, você não progride. Não tem como progredir, fica muito difícil. Então, ele comenta aqui, ó, aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidade de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir. Aqui não é aferição de medição, não, tá? Não é aferição aqui como usa no vocabulário de medição, de metrologia, de medição de... Deixa eu aferir aqui a sua pressão, deixa eu aferir aqui a sua temperatura. Não é um sinônimo de medição só não, tá? Tem outros sinônimos. Então, os sinônimos aqui tem a ver com assinalar. É impossível assinalar esses valores. Você não vai conseguir criar esses valores em você. Ok? Elaborar mesmo esses valores em você. Nossa, eu estava com um pensamento aqui, falando outra coisa ao mesmo tempo. Esqueci completamente, mas tudo bem, vamos lá. Então, na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. Né? Ah, lembrei. Lembrei. Tem uma página de Meimei que eu comentei aqui. Engraçado, eu lembrei da mesma situação que a gente estava conversando sobre essa página. Tem uma página de Meimei que é uma das páginas mais emblemáticas, né? Uma página assim incrível. Eu vou tentar resumir a história em 2 minutos. Eu vou tentar, Ana, eu vou correr aqui. Tem uma página de Meimei maravilhosa, que ela conta uma história que havia uma pessoa que queria muito trabalhar junto com Cristo. Muito. Aí ela chega e fala o seguinte: Senhor, eu quero trabalhar na sua seara de amor, eu quero levar o seu evangelho, o seu exemplo, a sua paz, é tudo tão radioso. Aí Jesus olha para ele e fala: sim, meu filho, então tudo bem, eu vou providenciar então, você vai reencarnar em tal lugar. Tem mais alguma coisa? Aí ele pega e fala, tô resumindo, tá, gente? A página é um pouco mais elaborada, numa linguagem mais culta, é claro. Aí ele pega e fala: poxa, mestre, eu podia vir com bastante recurso financeiro, né? Eu podia nascer rico, porque ia me facilitar muito, né? Aí Jesus olhou para ele: tudo bem, meu filho, então você vai nascer rico. Aí ele olhou de novo e pensou: poxa, mas seria maravilhoso se eu pudesse nascer bem bonitão. Porque bem bonitão vai ser mais fácil para viver a vida, né? Vai ser, poxa, muito legal. Vai ser outro nível, Jesus. Vai ser um nível de evangelho que ninguém nunca viu. Aí ele olhou. Que assim seja. Se você acha que isso vai ser o grande diferencial para você, então assim será. E assim foi concedido. Ele reencarnou com muito recurso financeiro, bem bonitão, e que ele queria fazer o possível e impossível para servir ao Cristo. E realmente, quando ele chegou aqui na Terra, ele sabia que existia algo que ele tinha que manter acesa a chama de propagar os ensinos do Cristo. E ele compreendeu que a melhor forma de fazê-lo é através do exemplo. Então ele foi ajudando as pessoas, amparando, vivia cercado de amigos, todo mundo adorava ele ajudava todo mundo. E com isso foi, até que aconteceu que ocorreu uma desventura na parte dos negócios e ele perdeu a fortuna. Mesmo assim, ele não esmoreceu. Ele falou: tem que continuar com pensamento positivo e obrando no bem. Continuou divulgando, falando bem para todo mundo, levando amor e carinho. Ia visitar isso, visitar hospital não sei o quê, ia visitar amigos. Vivia sempre bem otimista. Aí ele é atropelado. O carro acerta ele e acabou a beleza. Ele teve que passar por várias cirurgias, ficou todo deformado. E ainda assim, sozinho, todos os amigos meteram o pé, né? Perdeu o dinheiro, perdeu a beleza, sai todo mundo de perto. E ele continuou ainda tentando. Aí tentando, mas já não tinha mais aquela vontade, né, de servir, ficou uma coisa difícil, tudo muito, muito, muito complicado. Eis que chega uma doença bem grave. Ele ficou bem adoecido. E até que chegou o momento que a doença se agravou, ele desencarna. Nisso, ele acaba de desencarnar e vai ter diretamente com Cristo. E chega para o Cristo e fala: olha, Senhor, não sei o que aconteceu, deu tudo errado.
todo o recurso financeiro que você me separou, acabou, deu ruim. Perdi. A beleza, poxa, né? Estragou. E para piorar tudo, alguém, eu não sei quem foi, o demônio, o miserável, que me arrumou esse monte de doença. Eu fiquei doente e não consegui fazer mais nada. Eu ficava de cama direto, e aí de cama eu não podia ajudar nada, não podia fazer nada. Aí não deu-se. Aí, quem foi que fez isso comigo? Aí Jesus olha para ele, aí Jesus vira para ele e fala: mas quem te mandou a doença fui eu. Eu te mandei a doença. Porque naquele momento você tinha que amparar, socorrer através dos seus pensamentos, sem o vício da ação dos braços materiais. E aí ele ficou chocado com aquilo, né? E é uma página chocante de Meimei, porque geralmente Meimei só fica alisando todo mundo, né? Meimei só fica, não sei o que lindo, tudo é maravilha, não sei o que, porque as botas, as pétalas do amor, que não sei o que, fica só falando no modo romance. Aí quando ela virou a chave, você até se assusta, você fala, caraca, e foi Meimei que mandou essa mensagem. Aí você fica assim, acho que ela tá falando dela mesma, tudo bem, essa alma tá falando dela mesma, ela deve ter passado por isso. Né? A gente não reconhece que, às vezes, o chamamento para operar em nome do Pai, quem disse que são em condições ótimas, que você acredita que são condições ótimas? Talvez, por vezes, há uma necessidade de ter restrições, porque imagina o seguinte, gente, se você tem muito, não é nada contra a Ana não, hein? É só um exemplo, Ana. Se você tem muito dinheiro, muito recurso financeiro, o que você vai fazer imediatamente com aqueles familiares que você mais ama à sua volta? Você vai querer transformar a vida deles e não que eles não tenham dificuldade nenhuma. Nenhuma, zero. Mas quem disse que é isso, o planejamento? Quem disse que é isso o projeto? Às vezes o projeto é justamente o contrário. A pessoa precisa passar por aquela experiência. E você quer assumir o controle do destino daquela alma. Não entendi. Da onde veio isso? Né? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade em se impor o trabalho, se impor a rotina, se impor a disciplina. Aí a pessoa está lá no trabalhinho direitinho. Não, eu vou tirar você disso, você agora vai ser investidor da bolsa, vou te dar um computador, você vai ficar em casa só investindo na bolsa, tá aqui 10 milhões. Você usa 2 e aposta, né? Joga na bolsa, nesse modo tentativa e erro, e você vai fazer o possível para multiplicar 8 milhões. Às vezes a pessoa consegue, 8 vira 16, 16 vira 32, desencarnou. E a pessoa não tem a menor aptidão para o trabalho, não tem a menor vontade de amar e servir, só tem vontade de servir a si mesma. Quem disse que Deus vai te dar a oportunidade de você causar um estrago em tantas almas assim, só porque você quer? Então não é assim que funciona. Nós temos que entender qual é a vontade do Pai. Ah, mas eu acho tão feio, minha afilhada, não sei o quê, tem que ficar lavando roupa, tem que ficar cuidando disso, tadinha, queria que ela tivesse um monte de empregados. Mas ela já teve, às vezes, um monte de empregados. E ela não tem a menor vontade de trabalhar para ninguém nem para coisa nenhuma. Tem almas que gritam antes de reencarnar que preferiam morrer e não reencarnar do que ter que ficar fazendo algum tipo de trabalho braçal. Então a gente não sabe quais são as principais necessidades de nós mesmos. Como é que a gente pode querer opinar sobre as necessidades do próximo? Como que a gente pega os dizeres do livro Renúncia, lá de Alcione? Pollux, eu vou te ensinar a mais servir. Aí você fica chocado. Vou te ensinar a mais servir. A gente não entende que aprender a servir não é trivial. Não é fácil. Então a gente só consegue assimilar os valores do trabalho. Ah, mas puxa vida, eu tive que ficar perto de uma pessoa difícil, eu tive que ficar perto de uma pessoa que é dura, que é exigente, eu tenho um chefe horrível, ele me cobra horário, eu não posso faltar um minuto, não posso chegar atrasado um minuto, não pode não sei o quê, me dá mais tarefa do que eu consigo executar. Agradece a Deus que existe uma alma assim, passando pelo seu caminho. Não sou eu que estou falando não, está no livro Jesus no Lar. Jesus explica isso para os discípulos.
que poucas almas conseguem reconhecer a oportunidade de serem mais capacitados na boa vontade de servir através dessas almas mais duras, mais altamente disciplinadas em cumprir as tarefas e os serviços que lhes são outorgadas. A gente acha que não teve uma outorga, ou seja, uma decisão divina para que aquelas almas assim exercessem e assim agissem. Se ela age sem carinho, sem amor e sem brandura, e sem afabilidade, sem doçura, são limitações de ausência do sentimento de caridade. Mas isso todos nós temos. Mas a pessoa faz cumprir. A pessoa acaba cumprindo. Tinha que produzir 2 bilhões, não sei quantos de trigo. Produziu. Tinha que construir tanto de carro. Produziu. Tinha que construir uma represa gigantesca para poder ter energia elétrica para as pessoas. Produziu. Está lá o resultado. E vai atender milhões e milhões e milhões de almas por centenas de anos. A gente não percebe isso. Né? Que essas almas receberam uma outorga, uma necessidade. Você tem que ir lá e cumprir. Aí você vê, a pessoa larga a família, larga isso, larga aquilo, fica naquela confusão, a vida totalmente alucinada. A pessoa pensa, a pessoa que escolheu, a pessoa que gosta de fazer isso. Não é isso. Está escrito no destino dela, que ela tem que colaborar naquele aspecto, naquele jeito. Não é muito bem simplesmente uma vontade dela. A gente não entende isso ainda. Então, as experiências serão apresentadas para nós e o Cristo vai nos testar em condições extremamente desfavoráveis. E quem está solicitando, quem está mandando as dificuldades e os desafios do caminho é o Cristo. Ah, Senhor, por que está acontecendo isso comigo no meu destino? Você pediu para Ele. Eu quero muito evoluir, Senhor. Eu quero ser mais bondoso. Eu quero ser mais paciente. Ué, mas Ele vai mandar situações para você treinar a paciência. Ele vai mandar situações escabrosas no seu caminho para você treinar a bondade. Né? Como é que você vai plantar um canteiro de paz e de harmonia? Vai plantar um canteiro de flores de paz e de harmonia em lugar que não precisa de canteiro de paz e harmonia. É lógico que você vai ser enviado para lugares difíceis. Né? Bem-aventurados os pacificadores. É claro que você vai ser chamado para estar num local e numa situação onde não é naturalmente alcançada a paz. Como é que você vai querer treinar a sua capacidade de ser pacificador em um lugar onde não há conflito? Quando você vê, você está num conflito no lar, num conflito no trabalho, num conflito não sei aonde. E Deus está aguardando. Está aí, ó. Você pediu um exercício de paz. Promove a paz agora. Vai lá, faz agora. Vai, agora. Vai, agora. Aí a gente quer fugir. Ou a gente quer tomar um lado. Ou pior, às vezes você está disputando o mesmo ursinho de pelúcia que os dois estão disputando. Ou seja, você é um terceiro que tem que ajudar na paz, mas você também está interessado na disputa. Algo que era uma briga entre dois, com 2 polos, vira uma briga de 3 polos. Vai ser difícil de adquirir essa experiência assim, né? Então, e outros obstáculos sobrevirão, ocorrerão, até que o discípulo aprenda, aí é que é importantíssimo, a dominar-se, a educar-se e a vencer. Serenamente. Eu aprendi. Eu estou me dominando, estou me educando, estou vencendo. Aí o seu conceito de vida, de vencer, sobre essas questões mais profundas da alma, é ficar com raiva, ficar com ódio somente no seu pensamento e não reagir. Poxa, não taquei ninguém, não cortei a cabeça de ninguém, né? Fiquei com uma espada embainhada, né? Eu podia prejudicar Beltrano, não prejudiquei, só fiquei odiando ele em silêncio. Isso não é dominar, educar e vencer serenamente. Isso não é sereno. Ele está tratando de dominar, se educar, se vencer, não do ponto de vista material, mas do ponto de vista interno, lá dentro da sua alma, né? Com as lições recebidas. Né? Então vamos para outra sala, né? Vamos lá. Você abre, Tuzelli? Abro sim. Então vamos lá, gente. Vamos lá. No livro Boa Nova tem uma mensagem lindíssima sobre isso, né? Que fala sobre
depois de João de Cusa, fala sobre uma situação onde Pedro vai perguntar a Jesus, afinal de contas, por que que minha esposa tem que ficar se matando na lavoura para conseguir um pouco de alimento, para sustentar nossa família? Tem que me matar como pescador? E por que que é, fulana de tal, ela tem muitas servas, tem muito recurso financeiro? Por que que o próprio Mateus está lá ganhando uma boa grana nos recursos da coletoria de impostos? Eu tenho que ficar me matando aqui nesse negócio. Será que Deus não está vendo isso? Porque qual era a ideia dele? Ele chega e fala: não seria mais justo, Senhor, que todos recebessem o mesmo valor, a mesma quantia, a mesma importância? Olha só, cara. Essa conversa Pedro teve com Jesus 2000 anos atrás. Você não consegue imaginar que alguém chegou a pensar isso. E Jesus pega e explica, né, que todos são convidados a trabalhar na criação divina, na grande criação divina, participando em qualquer posição que Deus nos convida. Ele deixa isso claro na mensagem, né? Então Deus te convida a participar em posições diferentes. Você quer escolher qual posição você quer trabalhar? E ele dá aquela dica, ele dá uma dica na mensagem que é impressionante. Sua esposa trabalha na colheita, sua esposa está cuidando de coisas simples. Mas Joana de Cusa, não era Joana de Cusa não, mas a fulana de tal lá, que você acabou de citar, ela tem servas sob o cuidado dela. Ela tem obrigações de educação, de educar essas servas. Né? Porque às vezes as pessoas assim, pô, o cara é um empresário, rico, o cara tá lá milionário, mas às vezes ele chefia 200, 300 pessoas. Só que ele não sabe que, espiritualmente falando, ele está recebendo uma incumbência divina, um chamamento divino, para estimular essas 300 pessoas a gostarem de trabalhar, a gostarem de servir, a fazer alguma coisa além deles mesmos. Ninguém entende isso. Parece que é algo sobrenatural que está sendo chamado. E não tem nada de sobrenatural. É algo extremamente delicado. Nós somos altamente indisciplinados e nós não gostamos de não receber a máxima valorização exercendo o mínimo. É uma coisa psicótica que tem dentro da gente. Então, ele fala isso na página. É impressionante, né? Então vamos para o que é o culto religioso. Nós paramos nesse o que é o culto religioso. Eu tô perdido aqui, calma aí. Deixa eu... Andréia que tem um livro aí igual o seu. Fala, Andréia. Não sei se é Andréia. Vamos lá. Eu tento achar aqui como é que é mesmo o título, desculpa. Tenta achar. Sim. Qual é o item? Qual 2.6. Ah, tá, 2.6. Então, aqui, achei. 2.6, o que é culto? Perfeito. Achou? Achei, acho que é esse aqui. Tá no 2.3. Ah, estamos no 2.3? Vai ler Mais agora. pra baixo. Vai ler agora 2.3, esse aqui. De que forma as verdades divinas são reveladas aos homens? 2.6. 6, perfeito. Então, O que é 2.6. culto. O que é culto religioso, perfeito. É. Aí é 2.6. Se for 2.3, É 2.6. então perfeito. Então vamos lá. 2.6. É isso aí. Paramos aí. Perfeito. Então, o que é o culto religioso? É a forma respeitosa de reverenciar Deus. Né? O culto em si, né? No homem primitivo, o culto se manifesta sob a forma de oferendas materiais ou de sacrifícios de seres humanos ou de animais, ingenuamente dedicados à divindade. Não podemos esquecer, primeiramente, por que ingenuamente, né? Deus é para ser adorado em espírito, né? Deus é espírito, então é óbvio que destruir coisas materiais que não vão ter serventia nenhuma para ninguém, para nenhum processo, para nenhum programa daqui da manifestação
do projeto divino, não tem o menor sentido. Por isso que é ingenuamente, né? É uma questão realmente de ingenuidade total. Mas claro que aos poucos isso foi sendo superado. Não podemos esquecer, primeiramente, que nos povos primitivos a matéria sobrepuja o espírito, né? A matéria ela é muito mais pesada e complexa do que os valores da alma. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada, muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isso que os levou a imolarem primeiro os animais e mais tarde os homens. De conformidade com a falsa crença que possuíam. Desculpa, só dar clicar aqui no permitir aqui da tela. Desculpa, vamos lá. Retornando. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. O homem culturalmente mais adiantado, porém materialista, cultua Deus por meio de rituais, mais ou menos sofisticados, existentes em diferentes seitas e interpretações religiosas. Os cultos religiosos são manifestações externas da crença em Deus, depreendendo-se daí, absorvendo, daí, que a verdade é uma só e que as seitas terrestres são materiais de experiência e evolução. São recursos materiais de experiência e evolução, dependendo a preferência de cada um do estado evolutivo em que se encontre no aprendizado da existência humana. Então, ele deixa claro, essa questão. Aí vai a necessidade de ter um Deus para cultuar uma matéria ali, né, Tosélio? É porque é o seguinte, o que acontece com a gente hoje, Hoje nós estamos trancafiados dentro de concreto. A gente não vive a natureza. Por mais que eles fossem mais simples, mais ignorantes, eles percebiam uma beleza e um sincronismo, uma perfeição que, na verdade, até impressiona os sentidos de qualquer pessoa. Essa pessoa fica impressionada. Você vê o sol, você vê o crescimento dos vegetais, você vê o crescimento de tudo, você vê os recursos da vida sendo arquitetados. É um tipo de percepção, de vivência completamente diferente que a gente tem na cidade. Ninguém mais olha para o céu. Você pergunta para pessoas sobre estrelas. Ali, quando é um planeta ou uma estrela, a pessoa nem sabe diferenciar. Na verdade, para que olhar isso? Para que diferenciar? Se eu quiser, eu vejo no celular. Mas a pessoa não está percebendo a grandeza e a beleza que está sob a própria cabeça durante a noite. Ninguém mais olha para o céu, ninguém observa mais a natureza em aspecto nenhum. É impressionante como estamos nos afastando daquilo que mais nos estimulou desde dos tempos mais primitivos a perceber o seguinte: nossa, tem alguém que construiu isso tudo e que é impressionante. A pessoa sabe que ela não consegue fabricar trigo. Ela sabe que ela só vai lá e colhe. Ela sabe que ela não consegue... Desculpa. Ela sabe que ela não consegue fabricar água. Vocês já perceberam a nossa audácia que nós temos hoje em dia do ponto de vista científico? Todo mundo fala que a humanidade chegou num grande ponto de evolução da humanidade. Tá bom, então pega o gás hidrogênio, pega o gás oxigênio, somente com o gás, a fase gasosa, por favor, faça água agora para mim. Você não consegue fabricar água. Já para perceber isso? O elemento mais básico, mais essencial
além do oxigênio, né? Você não consegue fabricar. Você não consegue produzir, você só consegue transformar. Eu vou fazer uma reação química que no final eu estou alterando uma matéria que depois libera água. Faz parte dessa reação. Tá, mas eu estou falando de não reação de algo mais complexo para se tornar algo mais simples. E aí liberar água. Né? Você vai queimar, por exemplo, etanol no processo de queima da reação química. Né? A combustão é uma reação química. Você vai ter a liberação de água. Tá, mas aí eu estou falando em relação à água que está formada nas galáxias. Né? Os próprios estudiosos dos planetas, dos outros corpos estelares, já perceberam, tem água pra caramba em tudo quanto é lugar. A gente achava que não, mas tem. Tem muita água. Tem cometas que passam que é um bloco de gelo, viajando pelas galáxias. Né? Aquela esteira de poeira que as pessoas observam quando passa um cometa. Ah, que bonito, o cometa Halley. Ele é um blocão de gelo gigante. Tem água dentro dele. Não sei se vocês sabem, mas em 1985 foi enviada uma sonda para aterrissar em um desses cometas e coletar uma amostra de água. E descobriram que é uma água diferente da água que nós temos aqui. Aí você falou, você não consegue construir as coisas, então fabrica água aí. Eu te dou, não vou te dar nada, né? Tô te dando só o básico. Tô te dando átomos de oxigênio na forma gasosa, átomos de hidrogênio na forma gasosa. Vai, produz água. Não produz. Como é que pode, né? Até hoje. Então, a gente observa os princípios. Então, por exemplo, quem está vivendo na natureza... Tem uma outra mensagem lindíssima no livro Boa Nova, essa eu adoro ouvir, né? Eu escuto várias vezes, eu acho extremamente renovadora, porque o discípulo João estava muito intrigado, que ele queria reconhecer como é que ele poderia perceber a presença de Deus nele mesmo. Porque Jesus falava isso o tempo todo. Deus já habita cada um de nós. Deus está em nós. Nós somos criaturas divinas. Deus está em nós. Ele ficava sempre falando isso. Aí um dia ele falou, pô, Senhor, você pode explicar isso daí? Porque eu não estou entendendo. Quando você puder, me dá uma explicação sobre isso. E ele conta uma história. Aliás, não conta uma história, né? Fique tranquilo, eu vou te apresentar. Aí ele vê uma pessoa na rua. Isso foi dias depois, né? Ele encontra uma pessoa na rua cavando o chão. Cavando. E aí ele percebe que João estava perto, né? João, vem aqui. Aí, conversando com os discípulos, meu amigo, a água aqui é tão difícil nessa região, nessas paragens. Olha, a água está muito escassa. A chuva aqui é como se fosse uma grande glória de Deus. É uma grande glória de Deus divina. Tá tão ruim assim de água aqui, meu amigo? Sim. E aí ele está lá cavando, para pegar água no subsolo. Aí ele vai e usa essa imagem. Olha como é uma alma que já é divina, é incrível, né? Ele entende todos os fenômenos divinos. Ele deixa claro, a água é o exemplo da natureza que explica claramente, apresentando que Deus está em todas as partes. Está tanto no céu quanto na terra. E que quando você, né, busca cavar dentro de você mesmo, você vai encontrar esses recursos. Você é um espírito criado por um ser divino, que é Deus. Então você só pode ser Deus, ser um filho de Deus, vai? Você tem aspectos importantíssimos dentro de você que são divinos. E ele vai explicando, dando um exemplo belíssimo, em que ele fala, quem é aquele agente cavando? É o discípulo, é aquele que quer realmente viver os princípios do bem. E aquele esforço de cavar é a luta, é a vontade própria em querer se transformar. É um texto belíssimo, uma leitura belíssima, mas também tem como radionovela. Eu posso depois disponibilizar esse texto, porque ele tem muito a ver com essa página. Eu vou jogar depois lá no Galileia Vídeos esse áudio falando sobre essa comunhão com Deus, né? Como que você faz essa comunhão com Deus? Como que você vai reconhecer Deus em você mesmo? E é claro que
Por exemplo, tem gente que fala assim, puxa vida, estou preocupado, eu acho que eu não tenho orado o suficiente. Mas quem disse que as palavras, só as palavras proferidas, sejam culto, uma forma de cultuar Deus? A sua ação no bem, o seu pensamento continuamente no bem, você exercendo o máximo dos seus potenciais de amor continuamente por todos, é uma forma de oração. Nós achamos que oração é só o verbo, né? A prece, aliás, né? Desculpe, a prece é só o verbo. A prece não é só o verbo, né? Prece e oração são diferentes, tá, gente? Só para recapitular isso. Oração, momento oros. Você tem que falar, né? Orar é falar. Você precisa falar, colocar seus pensamentos, seus sentimentos para fora. Estou angustiado com isso aqui não gosto, isso aqui não gosto. Quando você bota para fora, você se escuta, você se auto-reconhece. Nossa, isso parece um pouco de egoísmo. Só que você está achando que está se reconhecendo sozinho, né? Mas Deus nos estimula, nesse momento, a percebermos a nós mesmos. Você se autoconhece nesses momentos. Né? Conhece-te a ti mesmo. Várias pessoas falam isso. Conhece-te a ti mesmo. Sabe quando que você conhece a si mesmo? Na experiência. E sabe quando que você enfatiza, né? Vai enfatizar a experiência? Vai destacar a experiência? Quando você tem um momento oros com Deus. Você vai orar a Deus falando, poxa, fulano falou isso para mim. Fiquei ofendido. Me magoou profundamente. Ele não pode falar assim comigo. Aí depois você pensa, peraí, eu devia estar com esse sentimento de raiva desse jeito? Será que Deus colocou essa situação para justamente eu aprender a perdoar? Será que Ele botou essa situação para eu aprender afabilidade, doçura e exercer uma resposta diferente? Será que eu tenho que desenvolver uma coisa extremamente complexa chamada indulgência para com as imperfeições alheias? A pessoa falou de uma maneira totalmente imperfeita e eu reconheci que era imperfeito aquela forma de falar. Mas eu não devo agredir o outro para combater o resultado equivocado que foi gerado. Eu devo me preocupar como gerar um bem para equalizar a grande equação do balanço da vida. Eu não devo fazer isso. É o momento oros que você começa a meditar sobre suas escolhas, sobre o seu... O que eu pensei na hora? Como é que eu me senti naquela hora? Porque, na verdade, quem explica isso no mais profundamente ainda, e a Vanessa até gosta, né? Vanessa, é Joana de Ângeles. Joana de Ângeles fala o seguinte, você não é o conjunto de sentimentos que você está sentindo. Você não é os princípios de lógica que você está exercendo. Você, como essência divina, é aquele que está observando como certos aspectos que você vivencia, como que você está reagindo diante das situações. Então, nesse momento oros, momento de oração, é o momento que você vai orar, pedir a Deus, falar com Deus, reclamar, botar seu coração para fora e vai pensar claramente, espera aí, qual é esse objetivo? O que se espera de mim numa situação dessa? Como eu gostaria de agir? Se eu tivesse todo o tempo e a calma do mundo, se eu tivesse um tempo de dar um pause, pausei a vida, e eu posso tomar uma decisão melhor, refletir melhor. Como eu pensaria sobre isso? Como eu agiria? Como que eu deveria realmente treinar as 3 ferramentas básicas do amor, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, que tem a ver com tolerância e compreensão, né? São sinônimos. Tolerância e compreensão para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Como que eu devo animar esses sentimentos? Porque todo sentimento governa a geração dos pensamentos. Isso está lá naquele livrinho, aquela cartilha chamado Pensamento e Vida. Outro livrinho muito complexo de entender. Né? Emmanuel explica que o pensamento é como se fosse um grande espelho. Nós recebemos imagens e arremessamos imagens. Mas ele não disse que esse espelho é perfeito, né? Você já parou em frente a um espelho torto? Côncavo, convexo, empenado, faltando pedaços? Quem disse que você consegue refletir coerentemente o que está sendo arremessado até você? Então, o que acontece com isso? As pessoas às vezes vão falar com a gente e a gente acha que é uma crítica.
A gente acha que a pessoa quer brigar comigo, tá falando assim comigo, quer brigar comigo, mas por que você pensou o pior? Por que você pensou o pior? Por que você não pensou? Ela só não está conseguindo saber expressar um sentimento que ela está tendo, de angústia, de aflição, de mágoa. E ela está se manifestando de uma maneira tortuosa, aguardando a minha ponderação, o meu carinho e minha atenção coerente. Mas a gente sempre entra no modo defensivo e parte por contra-ataque. Então, o momento Horus é para isso. Então, quando Jesus dá esse exemplo e diz que a água está presente em todos os lugares, então ele sai lá dos grandes reservatórios dos oceanos. Né? A gente tem que lembrar disso, né? A formação do planeta não existia floresta, tá, gente? A floresta veio por último. Né? As pessoas ficam achando que a floresta estava cheia de floresta aqui, e depois o homem chegou e saiu desmatando as coisas. Essa questão de sempre querer culpar o ser humano por tudo é meio que um ódio que a gente tem enclausurado dentro de nós mesmos com relação ao próximo. A gente precisa trabalhar isso também, né? Para não cair nesse pequeno abismo, um pequeno abismo que tem no nosso caminho. A gente sempre acha que tudo que tem desarmonia no planeta é o próximo. Mas ele está sendo educado, como todos nós. A gente não pode imaginar assim, né? Inclusive Jesus fala sobre isso no livro Boa Nova, mensagem direta, ele explicando, conversando com os discípulos, quando foi perguntado a ele sobre por que o mal... Ah, Senhor, vamos pegar todos os espíritos maléficos, vamos juntar num lugar só e vamos exterminar todos eles. E aí Jesus para e pergunta: por que você quer defender um pensamento como esse? Você já observou Deus obrigando aos grandes tiranos da terra a se submeterem à vontade dele? Você viu Deus fazendo isso? Por que você quer fazer isso? Ele ainda vai e pergunta mais. Afinal de contas, qual é o seu real objetivo aqui na terra? Ele, é implantar o reino de Deus em meu coração. Ué, então, antes de implantar no seu, você quer implantar naquele que tem mais dificuldade ainda de entender e perceber o reino de Deus? Ele ficou sem graça, né? Imagina, conversar com Cristo não deve ser fácil, não. Então, esses livros Mas são... aí você explica a prece, você explicou a oração, orar. Isso. E aí, a prece? A prece é um momento, porque você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Momento Horus, momento prece. Momento Horus, você está se analisando e percebendo os trocadilhos da vida e como que você está reagindo. Você tem que lembrar o que você fez durante o dia. Você tem que lembrar o que você fez durante a semana. Você tem que lembrar e perceber, puxa vida, eu falei com aquela pessoa, não devia ter falado assim. Mas o que animou a minha vontade a me manifestar assim? Por que eu reagi assim? Por que eu fiz isso? Qual foi o sentimento que eu tive na hora que fez com que eu maltratasse um pouquinho, que eu tivesse até a vontade de dar uma espizinhada naquela pessoa? A gente tem que compreender de onde vêm esses sentimentos. Porque, por vezes, também pode ocorrer que eles são sobressaltados, são expandidos por outros irmãos desencarnados que querem fazer algo contra terceiros. Isso é totalmente natural. Qual o momento prece? O momento prece é algo diferente. É aquele momento que você vai reverenciar Deus. O momento prece é para você reverenciar. Obrigado, Senhor, por todas as complicações, dificuldades dessa maravilhosa escola chamada Planeta Terra. Obrigado, Senhor, por permitir que os micro-organismos que habitam no meu intestino possam me auxiliar a absorver os nutrientes. Quem sou eu sem eles? Eu não duraria nem um dia aqui. A gente não percebe isso. Obrigado, Senhor, por esse conjunto de cooperação que sempre anima em manifestar a tua vontade de produzir a harmonia para que eu possa prosseguir na marcha. Porque tudo funciona em harmonia. A gente não percebe. Mas quem vivia lá no meio do mato, vivia numa situação primitiva, ele percebia na hora que tinha uma coisa maior que ele. Muito maior que ele. E olha que era muito mais inferior intelectualmente e até de sentimentos.
tinham sentimentos e lógicas muito inferiores ao nosso tempo. Mas eles tinham certeza. Que é incrível, você está lá, ó, você olha o meio da rocha. Quem já viu uma nascente de água, né? Você vai acha uma nascente de água, você fica impressionado. Esse córrego aqui vai virar aquele rio ali embaixo? Não, não, não é possível. Aí depois você descobre que aquela nascente é a mais externa, que brota na montanha. Tem outros lugares. Você vê água brotando, saindo e criando os rios ininterruptos. É impressionante esse nível de continuidade. Você vê, as pessoas estudam geografia. Vocês vão aprender o ciclo da água, evaporação, vira nuvem. A nuvem é deslocada pelo vento e chove. Você fica assim, e chove no continente. E aí, com isso, a água é absorvida pelo solo. E depois evapora. Depois escorre para os oceanos. E fica esse ciclo perpétuo. Aí você fica assim, mas por que não chove em outro lugar? E por que não chove só no oceano? Por que não tem a mudança de ventos, já que a planeta Terra, na verdade, é o planeta Água? Por que não chove só muito mais nos oceanos e não chove nada no meio das terras? Por que chove na Terra? Você não pode perguntar isso em uma aula de geografia. Ele não vai saber por quê. Ele vai tentar dizer que tem uma condição de ventos, mas ele não sabe quem está controlando os ventos. Ele acha que é uma coisa natural. É porque você joga um celular velho. Já descobriram essa foi um grande filósofo que fez esse questionamento. Imagina você pegar um celular velho, né? Tipo um Nokia, daquele velhão tal, aquele queixo duro, você arremessa a escada abaixo, ele vai quicando, e aí ao acaso chega lá embaixo um super celular touchscreen sofisticado. Não é assim que funciona. Existe uma governança extremamente complexa. Se você observar toda a historiografia do planeta Terra, da formação rochosa, da formação dos continentes, da complexidade que era a superfície da Terra, os bilhões de anos que levou para se formar, como é que você pode imaginar que isso foi tudo ao acaso? E que no final virou o que virou? Pelo amor de Deus, não é possível que a pessoa acredite no acaso. O acaso gerando progresso. O acaso gerando grandes feitos. Ué, então faz isso, pega seu celular, joga a escada abaixo e espera que lá embaixo você vai pegar um celular super moderno e que sozinho o acaso vai ter transformado ele. Se você não quiser jogar, não tem problema, deixa ele paradinho em cima da mesa. Volta depois de 50 anos. Bota numa gaveta. Volta depois de 50 anos e vê se ele se transformou num super celular. É óbvio que não. Então a gente não percebe isso. E quem vivia aquela natureza, e até hoje, né, vive a natureza mais profunda, ele consegue perceber detalhes que a gente não percebe mais. A gente está muito afastada. E ele vê plantas nascendo em lugares, no meio de um... Já viu aqueles prédios? Às vezes tem uma rachadura no prédio, aí naquela fenda da rachadura nasce uma flor. Aí sempre vai ter alguém cientificista que vai dizer que vê um pássaro que estava voando, que tinha semente no bico, né? E aí vai dizer o nome desse processo e não sei o que, e vai deixar cair ali. Ué, então, toma aqui uma semente e põe lá, ué. Quero ver se vai nascer. E não nasce. Estranho, né? Você pega uma pessoa, toma aqui uma semente de alguma coisa, é planta. Não é assim. Não é planta, nem qualquer lugar que nasce. Não é, o progresso desses reinos não são assim tão automáticos assim, né? A gente gosta de acreditar que nós temos o controle sobre esses recursos, mas não temos o controle. São recursos divinos que se manifestam, que aguardam a nossa cooperação. Nós temos que cooperar com esses recursos divinos. É claro que Deus aguarda a nossa cooperação. Né? Então, o momento da prece é aquele momento em que você reverencia, você reconhece. Obrigado, Mestre, por todos os recursos que o Cristo vem derramando aqui na Terra em teu nome. Então, é esse o momento, entendeu? Que isso fica claro quando também no livro Boa Nova, Jesus está conversando com uma samaritana lá no poço de Jacó e ele fala que
ele vai oferecer água da vida para ela, que se ela quiser beber água da vida, ela nunca mais terá sede. O poço de Jacó, todo mundo recorda dessa passagem bíblica. O que tem no livro Boa Nova é uma expansão muito mais profunda sobre esse pensamento. Porque qual era a dúvida dela? Senhor, eu não sei como adorar a Deus. E ela pega e fala, aí ele pega e fala, mas o que te aflige, meu irmão? Qual é o problema? Não, porque se eu converso com os judeus, eles falam que eu tenho que adorar a Deus lá no templo de Jerusalém. E que adorar a Deus de qualquer outro lugar está errado. E eu converso com os samaritanos, e eles dizem que eu tenho que adorar a Deus aqui no Poço de Jacó. E eu não sei mais o que fazer. Eu não sei como adorar a Deus. Olha só. Aí a resposta que Jesus deu na hora, está nesse livro, né, Boa Nova, ele fala assim, haverá um momento, uma época, em que não se adorará mais a Deus, nem no Poço de Jacó e nem no Templo de Jerusalém. Na verdade, Deus é espírito e deve ser adorado em espírito. Claro que ela não entendeu na hora. E se estivéssemos lá também, não entenderíamos. Mas observando de agora, onde nós estamos, no tempo e no espaço, né? Depois desse período de 2023 anos, a gente para... 2023 não, né? 2023 mais 32, 31 anos. 2053 anos. Lá para 2053 anos, a gente começa a observar, caramba, ele estava falando claramente dessa questão da oração. Que todos nós temos que entender que todos nós temos um templo interno, no nosso mundo íntimo. Alguém pode questionar, então, para que servem então as manifestações religiosas, fisicamente falando? É um processo de adestramento dos nossos sentidos. Eu já vi pessoas falarem assim para mim, uma vez admiti, né, até, que a pessoa era católica há muitos anos, e aí depois se adentrou no meio espírita, ficou no meio espírita, gostou, foi ficando. E a pessoa depois admitiu que não conseguia, mas não conseguiu perder o hábito. Falou até com certo constrangimento, com vergonha. Poxa, eu não consegui perder o hábito de acender uma vela para fazer uma prece. Eu falei, qual o problema? Qual o problema? Você quer acender uma vela? Você pode querer acender uma vela, você pode querer segurar aquela contagem de aquele cordão, né? Muito comum no mundo árabe. Aqui você fica fazendo aqueles... Também no mundo... Os indianos, chineses, coreanos têm aquelas contagens para fazer rezas, né? A pessoa fica rezando, segurando aquela... Parece um cordão, né? Cheio. O terço. Isso. Que o terço, na verdade, foi uma absorção, né? O terço foi uma absorção da cultura do Oriente. Hindu. Exatamente, do mundo hindu e do mundo árabe. Né? O mundo árabe também tinha essa cultura. Como o mundo árabe está mais próximo da Europa, né? É vizinho, é o primeiro vizinho, e o mundo indiano é muito mais distante, acreditamos aí que houve uma influência maior pelo mundo árabe, onde os muçulmanos têm esse hábito. Né? O muçulmano faz oração e faz prece, né? Oração e prece 6 vezes por dia. É algo, tem que ser naquele horário, voltado para Meca, e obriga todo mundo a orar 6 vezes por dia. Né? É uma questão ritualística, de reverenciar a Deus. Eles estão errados? Não. Mas a maioria, talvez até espírita, possa ser que faça até mais prece do que isso. Mais oração até do que isso. Ao acordar, antes de comer, antes de dormir, foi não sei aonde, vai não sei aonde, lembra de alguém, faz uma prece por alguém. Isso é uma coisa que tem que ser uma rotina de todos nós. Né? Mas aqui a prece e a oração que nós estamos falando, em termos de culto, em relação do seu mundo íntimo, ou seja, do grande alicerce do seu mundo íntimo para com Deus, sem precisar de templos de pedra, ele deixa claro que temos que adorar a Deus em espírito. Então, se você tem que adorar a Deus em espírito, porque Deus é espírito, você tem que compreender que são as manifestações do seu espírito diretamente para com Deus. Então, com certeza, todos os seus princípios lógicos e todos os seus sentimentos você quer analisar e botar o foco nesses recursos para adorar a Deus. Mas não no sentido que Deus depende disso, ok?
Houve muito tempo atrás umas coisas meio doidas, né? Não, as pessoas na Terra vão parar de orar. E aí tinha até filmes sobre deuses gregos, que não sei o quê, que os deuses gregos precisavam da prece dos seres humanos. Aquilo é uma provocação, né? Uma maneira também de criticar as religiões que estimulam a pessoa a fazer prece e fazer oração. Você não tem que ficar requestionando os seus sentimentos e a sua lógica. Viva a sua lógica e seus sentimentos, doa quem doer. Esse é o princípio da filosofia materialista, né? Então você não quer mais isso. Você já experienciou isso milhões de vezes, você viu que deu errado milhões de vezes, você quer experienciar o que realmente causa progresso para a sua alma. Então, quando você vai reverenciar a Deus a partir do que você detém no seu mundo íntimo, você até observa que o pouquinho, o mínimo de resquício de amor que você constituiu no seu coração e que você recebeu de terceiros, você compreende que na esteira do destino devemos tudo isso ao Cristo. Porque Ele está nos auxiliando Ele está, na verdade, nos cultivando como o lavrador do Pai que cultiva almas. Ele está trabalhando o nosso íntimo, a fazer com que a semente divina que existe em cada um de nós consiga brotar. Mas ela só vai brotar e prosperar, gerar flores e frutos, se realmente nós colocarmos as condições ideais. E a primeira condição ideal é a boa vontade. A segunda é a coragem, né? Então faz a nossa prece final, José. Então vamos lá. Senhor Jesus, obrigado, Mestre, por todos os recursos, por todas as possibilidades que nos são ofertadas, para meditarmos sobre as nossas condutas, sobre as possibilidades que poderíamos sempre agir melhor, pensar o melhor, estimar o melhor, compreender mais, sermos mais sensíveis com o próximo, que é extremamente importante na criação divina. Enfim, Mestre, obrigado por todos os recursos que nos são alocados e disponíveis para que possamos realmente progredir e nos descobrirmos e, com o passar do tempo, aprendermos a nos irmanarmos uns aos outros, a nos reconhecermos todos como filhos de Deus. Obrigado, Mestre, e assim passo a palavra para a Ana. Com essa prece, Senhor, pedimos permissão para finalizar o estudo da noite. Muito obrigada. José,